Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anota aí o número, está na tela, 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, o 3214-7766. E o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.com. .sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, e olha só, no programa de hoje, gente, vamos falar de uma data aí que é esperada por muitos, né? Que é o fim da piracema, o período em que a pesca fica proibida em todo o país aí para garantir a reprodução e crescimento dos peixes de, enfim, diversas espécies. E na véspera do fim da piracema, a Polícia Ambiental aqui de Rio Preto fez uma mega operação aqui pertinho, em Ubarana, onde fez a maior apreensão de peixes e apetrechos ilegais da história da corporação aqui em Rio Preto. Mais sobre isso, fazer um balanço da piracema, falar dessa operação, converso agora com o capitão Emerson Miorance, ele que é o comandante da 4ª Companhia da Polícia Ambiental de Rio Preto. Obrigado, viu, capitão? Eu que agradeço, bom dia a todos que estão acompanhando. É um prazer para a Polícia Ambiental poder estar aqui participando, fazer um balanço dessa operação e também falar desse período importante, né, que é a piracema, que é esse período de proteção e, consequentemente, da abertura da pesca, né, e as restrições também que vêm. Apesar da pesca estar aberta para peixe nativo, a partir de amanhã, já dia 29, os pescadores ainda têm que respeitar algumas regras, né, então é importante eles se atentarem a elas para não incorrer em infração ambiental, para ter um esporte, para ter a sua atividade laborativa, respeitando as normas ambientais. Só fazer uma correção, eu falei que o senhor era o comandante da 4ª Companhia, a 1ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Ambiental aqui de São José do Rio Preto. 4º Batalhão da Polícia Ambiental em Rio Preto tem 4 companhias, né? Em Rio Preto é a primeira companhia, responsável por 48 municípios da região. Uma área bastante extensa, bastante grande, né? Bastante recurso pesqueiro, bastante rios, né? Então, nosso trabalho é árduo nessa missão de preservação do meio ambiente. Legal. Bom, só antes da gente começar, estava até uma dúvida, até umas pessoas me perguntando, a piracema acaba 1º de março. Na verdade, ela acaba no dia 28 de fevereiro. Então, amanhã, por ser um ano bissexto, 29 de fevereiro, já está liberada a pesca, né, capitão? Exatamente. A norma ambiental que prevê o período de piracema, né, ele traz lá que a piracema é do dia 1º de novembro até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte. Então, esse ano, realmente, por ser bissexto, a partir do dia 29, a partir da meia-noite de hoje, a pesca de peixes nativos está liberada em toda a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Legal. Bom, antes da gente fazer um balanço aí desses 4 meses de piracema, vamos falar um pouco dessa mega operação ontem. Eu já vou pedir, a gente tem umas imagens aí cedidas pela assessoria de imprensa da Polícia Ambiental, inclusive imagens aí do Águia, né, se eu não me engano. É o Águia, né? Não é drone não, né, capitão? Não é do Águia, o Águia acompanhou também a operação. O Águia acompanhou, né? Fala dessa operação, eu vou citar alguns números aqui que são impressionantes, que me chamou a atenção. 19 mil metros de rede, 19 quilômetros de rede, quase 250 quilos de pescado apreendido, arma apreendida, droga, 47 gramas de cocaína, munição, enfim, acho que foram apreendidos motores, apetrechos aí também, e 50 mil reais em multa. Como é que foi essa operação, capitão? Então, para pontuar quem está nos acompanhando, a gente tem 2 principais rios da região, que é o Rio Grande e o Tietê, que são intercortados por barragens hidrelétricas. Essas barragens são barreiras artificiais, onde o peixe encontra uma resistência por conta dessa construção e não consegue ultrapassar. E por conta do movimento da água, ele acaba se concentrando naquela região. Então, sendo uma presa fácil para captura. Por isso, a legislação ambiental, sabiamente, prevê uma restrição. Então, todo ano, 1.000 metros dessa usina hidrelétrica, dessa barreira artificial, 1.000 metros acima e 1.000 metros abaixo, é proibido completamente a pesca. Na piracema, esse perímetro de restrição aumenta para 1.500 metros. E, infelizmente, muitos pescadores acabam infringindo a norma ambiental para praticar essa pesca. O que acontecia lá em Ubarana.
A Polícia Ambiental vinha diariamente recebendo denúncias, inclusive da empresa que faz o monitoramento da usina hidrelétrica, de pescadores que estariam adentrando a área proibida, colocando em risco a segurança deles e a própria segurança do empreendimento hidrelétrico para praticar a pesca ilegal. Então, nós acompanhamos essas denúncias, recebemos vários vídeos, filmagens, fizemos o nosso trabalho de levantamento, nosso trabalho de inteligência, de ferramentas digitais, acompanhamos esses pescadores e aí levantamos os dados suficientes para defragrar essa operação, a Operação Acrux, que aconteceu ontem. Envolvemos aí 14 viaturas da Polícia Ambiental, do BAEP também, com o Canil para nos auxiliar, porque tinha informações, inclusive de drogas no local. E também do grupamento aéreo, justamente para ter uma organização, uma união de esforços para desencadear essa operação. 2 pessoas foram detidas, é isso? Estão presas ainda? Isso, no final nós tivemos 3 pessoas conduzidas à delegacia, né? Nós tivemos 11 envolvidos na parte de pesca ilegal, que era o nosso foco principal, mas nas diligências a gente ainda se deparou com um indivíduo, com um pescador, que estava portando uma arma irregular, um revólver calibre 32, conforme você citou. Foi preso também em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Nós tivemos uma pessoa que estava portando certa quantidade de entorpecente, que aparentava ser cocaína, também foi presa e ficou à disposição da justiça. E uma pessoa procurada também pela justiça, estava com mandado de prisão em aberto por furto. Então, assim, essa operação teve um trabalho intenso de levantamento e também de execução, mas com certeza o ganho ambiental e o ganho também para a sociedade por conta desses crimes comuns que foram encontrados ali, né, e preservados também é importante para garantir a segurança de toda a população ali local. Acho que é importante ressaltar que mesmo fora do período da Piracema, esse espaço, esse perímetro próximo às barragens é proibido sempre, o ano inteiro, né? Isso, exatamente. É bacana a gente deixar bem claro, né, porque lá é uma área que é proibida o ano inteiro. A vila de pescador lá de Ubarana, ela fica praticamente no limite da área proibida, então da onde eles estão lá na vila para cima, né, que tem a ponte ali da BR-153, para quem conhece, até o empreendimento é uma área proibida o ano todo. Então, esses pescadores estão numa área de restrição de pesca. O que é mais grave ali, né? Além de estar numa área, num local proibido o ano todo, eles estavam, né, usando nessa prática rede de pesca. Rede de pesca é permitido para o pescador profissional no período de pesca aberta, a partir de amanhã. Piracema não, justamente por conta da proteção dos peixes que estão em reprodução. Então eles iam em local proibido, usavam um petrecho proibido e são pescadores profissionais. Pescadores, muitos deles que vivem da pesca, muitos recebem seguro-defeso justamente para dar um suporte para ele nesse período de Piracema, esses 4 meses, para eles não executarem essa pesca, e aí eles acabam entrando nessa área e cometendo essas infrações ambientais. Então, sim, falta consciência desses pescadores, e aí é onde que entra o nosso trabalho em conjunto, lógico, né, com as especializadas, o BAEP, o Grupamento Aéreo, também o Ministério Público de José Bonifácio, parceiro da Polícia Ambiental nessa ação. Cumprimos lá 9 mandados de busca e apreensão e esse mandado de prisão. Então, assim, o nosso trabalho foi bastante grande, mas foi efetivo, porque a gente conseguiu retirar, conforme você disse, a maior apreensão da história da Polícia Ambiental de Rio Preto nesse período de Piracema. Eu estou aqui há 12 anos e não lembro na Piracema. E isso para nós assim, chama bastante atenção, porque é um volume muito grande de rede num período que não era para se utilizar esse petrecho. Muito grande mesmo, 375 redes, totalizando 19 mil metros. O que é feito com esse... Foi apreendido barco e motor também? Que eu vi as imagens, algumas imagens, um monte de barco enfileirado, ali a polícia pondo num caminhão. Chegou a ser apreendido? Nós tivemos lá ontem a apreensão de 2 barcos e 2 motores, que nós conseguimos, com as filmagens, identificar que esses barcos eles estavam envolvidos no maior número de infrações naquela área proibida. Então, esses barcos foram apreendidos, foram recolhidos para o quartel da Polícia Ambiental. As redes também, redes que a gente tinha indícios de que foram utilizadas nessa pesca em local proibido, porque estavam molhadas, estavam com resquício de vegetação. Então, assim, dava indícios de recente uso e também redes de uso proibido. A maioria das redes apreendidas ontem tinha malha, que é a parte interna da rede para captura, para emalhar o pescado, com 70 milímetros ou menos, que é proibido pela legislação ambiental. Não se pode, em momento algum, usar esse tipo de rede na pesca artesanal. Então, esse volume foi bastante expressivo. Essas redes foram também apreendidas,
Muitas estavam contaminadas, até por conta da forma de armazenamento, no chão, embaixo de árvore, na beira do rio, molhada em condições, né, precárias. Elas estavam com muitos escorpiões e alguns animais sinantrópicos, né? Então essas redes já serão encaminhadas para destruição. São materiais de uso proibido, materiais que foram usados em infração ambiental, numa época que não se pode usar. Então a Polícia Ambiental fez todo o registro disso, a constatação dessas redes, e estamos encaminhando esse material para destruição. Muito bom. Esse pescado apreendido, capitão, quase 240 quilos, 250 quilos, ele estava em bom estado e qual foi o destino dele? Isso, esse pescado estava todo congelado já, né? A parte, inclusive em filé separado já para venda, outra parte pescada inteira. E como é a praxe da Polícia Ambiental, então toda vez que a gente se depara, o primeiro objetivo nosso quando depara com uma infração, no caso de pesca, né, de ictiofauna, é soltar o pescado. Se a gente conseguir pegar na hora da pesca, o pescado estiver vivo ainda, o objetivo maior é soltar, reintroduzir esse pescado para que ele possa continuar o seu ciclo ali. Nesse caso não tinha mais condições, estava congelado já, mas tinha condição de consumo. Então aí o segundo passo nosso é fazer a doação. E para quem doar, né? A Polícia Ambiental não faz consumo, não faz uso de forma alguma desse material. É um material que interessa a fiscalização, interessa ao crime, então está vinculado a um processo administrativo e criminal, então não tem como dar um outro destino que não seja ou a soltura imediata ou, sendo aproveitável o pescado, a doação. Então doamos para o asilo de Schmidt, pescado, doamos para a Casa de Cinineu. Então, assim, toda vez que a gente tem ações dessas, a gente procura essas instituições assistenciais que têm condição de receber esse pescado e poder fazer um bom uso, fazer um uso nobre dele. Muito bom. Para a gente encerrar essa parte dessa operação de ontem, R$51 mil em multa. Essa multa ela foi paga já, ela é só notificada. E, aliás, é uma curiosidade que eu tenho também, e já me questionaram. Essas multas, quando a ambiental multa, as pessoas, os infratores, eles pagam efetivamente esses? Ou fica em eterno recurso judicial? Enfim, a pessoa desaparece. Interessante sua pergunta, né? Desde 2014, o processo administrativo no Estado de São Paulo, na parte ambiental, ele foi transformado por um modelo similar a uma audiência de conciliação. Então, o que acontece hoje? Esse pescador que foi autuado ontem, essa é a primeira multa que foi imputada a ele, então, somando todas as multas, passaram lá de R$50 mil. Ele foi notificado a comparecer a uma data pré-agendada no quartel da Polícia Ambiental, da onde ele foi autuado, para uma audiência de conciliação. Essa audiência nós vamos colher os argumentos dele para ver se ele tem alguma prova que justifique aquela conduta, que parece não ser o caso ali, por conta das provas que já foram, né, levantadas, mas ele vai trazer o que ele tem. A gente vai analisar também a condição financeira, econômica dele, a condição de reincidência, é um infrator que nunca cometeu infração, foi a primeira vez, e isso pode gerar para ele alguns descontos. No final dessa audiência vai ser feita uma proposta de conciliação. Olha, sua multa inicial aqui, por exemplo, era R$2 mil pela sua conduta, mas como você nunca foi autuado, como é a primeira vez, como você tem uma situação econômica um pouco deficitária, a sua multa vai ficar em R$1.000, a gente consegue te parcelar em 5. Concorda? Concordo. Vai ser emitidas as guias de cobrança já do Estado e ele vai fazer o pagamento dessa guia. Fazendo o pagamento, o processo administrativo dele está encerrado. O que é interessante? Ele não consegue reaver o material. Então, por exemplo, uma embarcação que é lista, que ele tem comprovação que é dele, que é registrada, que tem documentação, ele só vai conseguir reaver essa embarcação se ele concordar com esse processo administrativo. Não concordando, lógico, ele tem todo o direito à ampla defesa, o contraditório, ele vai fazer defesa, recurso, vai ter todo o acesso aí à sua defesa técnica. Mas o objetivo é conciliar e a gente sim consegue, ao final, ter o pagamento efetivo dessas multas. Além dessas medidas administrativas, essas pessoas, elas respondem criminalmente, podem ser presas no futuro, aí, se condenadas, ou a questão é mais administrativa mesmo? Sim, sim. Todo crime ambiental, ou pelo menos a maioria dos crimes ambientais, e o de pesca, todos eles estão com um crime correlato, um crime da Lei 9605. Então, além do processo administrativo, além dessa multa, da apreensão do material, ele vai responder por um crime. Crime de pesca hoje, pela Lei 9605, ela prevê pena de detenção de 1 a 3 anos. Acaba, num primeiro momento, não gerando uma prisão de reclusão. Mas pode ter uma transação penal, uma pena restritiva de direitos, mas se de repente essa pessoa for reiterada na prática dessa infração, ou como é o caso da nossa investigação de ontem, que são um grupo de pescadores que estão se associando
para a prática ilícita. Então, eles estão indo lá, vários pescadores, vários dias, né, em situações reiteradas, praticando a pesca para fazer a extração e comércio desse pescado. Então, nesse processo em específico, se conseguir trazer ali uma associação ao crime ao final do processo, eles podem sim ficar presos. Legal. Eu falei que a gente ia encerrar, mas é que tem bastante meandros aí. Essa associação, eles são pescadores profissionais mesmo, e eles também se associam, todos cometendo crime, ou tinham uma liderança, enfim, eles agiam a mando de alguém? Então, nesse caso, dessa operação, nós temos um dos pescadores que também é pescador profissional, mas que seria aquele que estaria agenciando todos aqueles pescadores. Isso, é o cara que tem a condição de fazer a recepção, inclusive tem uma casa lá e esse pescador, que ele tem todo o aparato, 3 câmeras frias, vários freezers, bastante caixa, gelo, para estar armazenando esse pescado. Nenhuma outra casa tem essa condição lá nessa Vila dos Pescadores. Então, tudo leva a que esse pescador específico seria o cara que está agenciando todos eles, com caminhão para transportar pescado, inclusive para São Paulo, em escala comercial. Então, o trabalho agora de investigação, né, junto ao Ministério Público, vai ser colher as provas que nós obtivemos em campo e conseguir, de fato, ao final, provar. Se a gente conseguir trazer essa prova para o processo e concluir que, de fato, essa pessoa está gerenciando, aí sim pode ser estabelecida associação ao crime e essas pessoas ficarem, inclusive presas. Muito bom, tá? Então, a operação Atrux, é isso? Operação Acrux. Acrux. O que significa o Acrux? A Acrux é uma estrela do Cruzeiro do Sul, que aqui no hemisfério sul ela fica visível e ela serve de orientação para navegação. Está extremamente ligado à parte de rio, à parte náutica, e a Polícia Ambiental usa bastante, como a gente navega de dia, de noite, é uma referência a essa estrela. Operação Acrux, muito bom. Bom, vamos falar da Piracema em si, capitão, de novembro a fevereiro, aí, o período em que fica proibida a pesca de espécies nativas. Qual o balanço que a Polícia Ambiental aqui, lembrando que a Polícia Ambiental, o 4º Batalhão tem sede em Rio Preto, mas pega todo o noroeste paulista, aí, desde o Rio Paraná até a Barretos, Franca, né, capitão? É uma área muito grande mesmo. Qual que é o balanço que o senhor faz? Isso, o 4º Batalhão ele é responsável por 189 municípios. Então, Rio Preto, Franca, Ribeirão Preto, Fernandópolis. Então, uma área bastante extensa. E com muito rio, né? Muito rio e rios importantes, né? Para navegação, para pesca esportiva, para pesca artesanal. O balanço nós ainda vamos fechar completamente, porque o período de Piracema para nós encerra-se hoje às 23h59. Né? Então, ainda pode somar alguns dados a esses números, mas a gente já conseguiu fechar isso parcialmente e teve um aumento. Por óbvio que essa operação de ontem puxou bastante esse número, porque o volume é grande. Né? Exatamente. Só que assim, a gente percebeu que teve um aumento de ordem geral na casa de 30%. Mas alguns números nos chamam a atenção, como por exemplo de rede. Se a gente pegar redes apreendidas nesse período de Piracema, comparado com os anos anteriores, nós tivemos um aumento de mais de 200%. E isso é bastante crítico, porque é um período, como eu disse, que não deveria ser usado esse petrecho. Extremamente predatório para esses peixes que estão em reprodução. E aí ter esse aumento, né, nos causa estranheza e preocupação, justamente do ponto de vista de preservação da consciência desses pescadores. Né? Pescado também, nós tivemos um aumento de mais de 100%, de quase 3 mil quilos apreendidos na última Piracema, nós fomos para quase 6 mil essa Piracema. Então é muito pescado. 6 toneladas de peixe. 6 toneladas de peixe que foram retiradas irregularmente dos rios. Peixes, grande maioria nativos, né? Que poderiam estar ali reproduzindo, que poderia estar ali no seu ciclo, justamente para manter esse recurso para as futuras gerações, né? Então, o nosso trabalho é árduo, né? O trabalho nosso continua, inclusive, mas nessa Piracema foi muito intenso, justamente para combater essa prática ilegal. Nós temos hoje à disposição muita informação, temos inclusive um canal da Polícia Ambiental no Instagram, uma página, YouTube também, que tem todas as informações, tem cartilhas, orientações. Hoje tem forma de você fazer a pesca legal, inclusive na Piracema, né? Pescando peixes exóticos, né? Em pesqueiros, enfim, tem o jeito de fazer da maneira correta. E o nosso trabalho justamente é fazer essa repressão àqueles que ainda desrespeitam a legislação e tentar trazê-los a essa consciência ambiental.
Perfeito. Bom, acabando a Piracema, à meia-noite desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, a partir de dia 29 de fevereiro está liberado, mas mesmo com a pesca liberada, algumas restrições ainda existem, né? Tem que seguir algumas regras. Com certeza. A pesca ao peixe nativo volta a ser permitida, então, a partir da meia-noite de hoje, a partir do dia 29 de fevereiro, só que ainda existe bastante regras a serem respeitadas. Por exemplo, voltando a poder capturar o peixe nativo, todo peixe nativo tem uma medida mínima de captura. Então, o pescador amador ou profissional tem que entender, conhecer e respeitar essas regras. Nosso trabalho vai ser intenso nesse começo de pesca aberta, que a gente chama agora, né? Da pesca de peixe nativo que vai estar aberta, justamente para conseguir fazer a orientação, né? Fazer a repressão daqueles que não estão entendendo a legislação, mas o objetivo é que ela seja respeitada. Então, cada pescador tem que ir lá buscar uma lista, também nós temos, na internet tem disponível, das medidas dos peixes da bacia do Rio Paraná, por exemplo, o curimba, 38 centímetros, a piapara, 40, o jaú 50 e assim por diante. Então, conhecer o jaú, o barbado 50, né? O jaú está proibido. Jaú é proibido. Eu Isso, até são dois peixes, né, na nossa bacia que são completamente proibidos, né? Que é o jaú e a piracanjuba. Isso. Então, o barbado, 50 centímetros, é importante conhecer essas medidas e respeitá-las. Também o pescador profissional volta a poder usar a rede? Volta, ele vai poder usar a rede, tarrafa, espinhel, porque é um pescador cadastrado, autorizado. Mas ele tem a malha certa para usar, ele tem o tamanho certo de rede, de acordo com o ambiente aquático. Então, é importante conhecer todas essas regras. Qual que é o... Bom, o senhor falou a piracanjuba e o jaú é proibido o ano todo, né? Isso. Por quê, capitão? São peixes que estão em risco de extinção, né? O jaú, há muito tempo, ele não é avistado na nossa região, na bacia do Rio Paraná. A piracanjuba voltou, né? Por conta, inclusive, dessa restrição, já há cerca de uns 2 anos, começou de novo a aparecer no Rio Grande. Então, hoje já está voltando a piracanjuba, sinal de que essa restrição, essa proibição é importante, mas ela ainda continua na lista de espécies ameaçadas de extinção. Por isso que ela não pode ser capturada em hipótese alguma. Perfeito. Tem limite de pesca, peso, assim? Eu tenho um limite se eu cheguei ali, opa, para... Tem sim. No estado de São Paulo, né, para o pescador amador, o pescador esportivo, aquele que vai pescar de varinha, vara de bambu, carretilha, né, molinete, ele tem que respeitar 10 quilos mais um exemplar. O que quer dizer? Ele está lá pescando, por exemplo, piau. Ele pode capturar 10 quilos de piau mais um piau que vai ser o exemplar daquela espécie que ele está capturando. Passou dessa cota, ele está infringindo a legislação ambiental. Mesmo espécies diferentes, 10 quilos no geral, exatamente. Né? Então, está lá somando mandi, piau, piapara, deu 10 quilos no total, ele tem que parar a sua atividade. Se ele for flagrado lá com excesso de pescado, ele vai ser responsabilizado. O pescador profissional não. Esse, por legislação, ele não tem cota de captura, ele não tem limite. Então, ele tem uma cota ilimitada de captura, justamente porque... teoricamente ele vive da pesca, né? E eu falo teoricamente porque tem muitos que hoje eles buscam a carteira de pesca, mas eles não dependem da pesca, é só para usar um petrecho, né? Isso também é um fator que a gente precisa combater, porque falta essa consciência, mas é importante porque, apesar dele não ter restrição, ele tem uma série de regras e obrigações, inclusive nesse período de Piracema, de estoque. Então, assim, junto com essa possibilidade de pescar sem a cota ilimitada, ele traz com ele também uma série de obrigações. Ainda falando desse balanço da Piracema, o senhor dá para alguma região que teve maior incidência de crimes, de infrações? Dá para Rio Preto, Barretos, região lá dos lagos, lá para cima, lá Ilha Solteira, enfim, tem uma região com maior incidência de infrações? É muito relativo, né, e falar sobre isso, porque está muito ligado à minha capacidade da Polícia Ambiental de fiscalizar. Então, quanto mais eu fiscalizo, por óbvio, a chance de eu encontrar irregularidades, infrações, ela é ainda maior. Porém, eu posso dizer pelos números, né, que nós temos hoje, que a região aqui de São José do Rio Preto, né, a região da 1ª Companhia de Polícia Ambiental, a parte ali do Rio Grande, que vai de Guaraci até lá Riolândia, e a parte do Tietê, né, lá de Borborema, da barragem, até Zacarias,
se a gente for talvez pontuar todas essas ocorrências, são áreas que têm muita incidência, talvez até pelo volume de pescadores também, né? São os maiores rios aí, exatamente. Né? O Rio Grande aqui na nossa região, na região de Rio Preto, né, é o único trecho que nós temos de rio ainda, né, original. Porque para baixo lá de Riolândia e para cima de Issem é tudo reservatório, área alagada, né? Então ali é uma parte bastante nobre, tem muito peixe nativo, peixe que nos interessa bastante, que interessa aos pescadores, né? E talvez por isso ele é muito procurado. Inclusive o volume hoje esperado de pescador para essa abertura é bastante grande. Nossa programação é para estar em condições de fazer uma fiscalização à altura do volume de pescadores, justamente por conta, né, do potencial piscoso dessa região. E talvez por isso é uma região que tenha a ocorrência também de infrações maior do que as outras. À meia-noite já pode pescar. O pessoal vai à noite mesmo, na madrugada, pescar, nem espera amanhecer. É impressionante. Eu até vir para ambiental, eu não tinha noção de como é a procura justamente por essa atividade, pela pesca, né, nesse trecho do Rio Grande, nesse momento de abertura. Nós chegamos a contabilizar lá nessa abertura do dia 28 para a pesca aberta de 200 a 300 embarcações, aguardando o momento certo para entrar na água. Então, por isso que o trabalho nosso é importante, porque se nós não tivermos presente lá, esses pescadores acabam queimando a largada, que a gente fala, né? Não pode entrar antes, 15 minutos ali. A legislação, ela fala que a pesca está restrita até o dia 28, então dia 28 entende-se até às 23h59. Então, até 23h59, em trecho de rio, eu não posso ter embarcação com material de pesca. A partir da meia-noite, a pesca está liberada e aí, para quem gosta, né, é até bonito de ver a quantidade de barco, de pescadores que vão atrás, buscar o seu ponto, buscar, né, o local para fazer a pesca. Uma curiosidade, não sei também se o senhor vai saber responder, os 4 meses de Piracema, eles são suficientes para, enfim, para a recuperação das espécies? O ideal seria mais, talvez? Eu não teria aqui informações técnicas, né, para te falar. O que eu posso te falar talvez seja no empirismo, né, alguma coisa assim de observação. A gente observa que tem muita influência a Piracema com a questão das chuvas. Porque, por óbvio, a Piracema, né, inclusive o nome, né, a origem do nome é isso, né, o peixe ele vai buscar subir o rio, né, as águas, a turbulência da água, para chegar em ambientes mais tranquilos nas cabeceiras para desovar. E a chuva pode interferir nisso. Então, se eu tenho um atraso das chuvas, eu começo a chover mais tarde, em janeiro, em fevereiro, o volume de água vai aumentar nesse período e o peixe vai subir nesse período. Então, o que acontece? O que a gente pode falar? Que ainda às vezes no mês de fevereiro, ainda às vezes no mês de março, os pescadores acabam capturando pescado e ao abrir lá o pescado tem ovas ainda, peixes que não desovaram. Então, poderia dar a entender que precisaria ainda ter um tempo maior. Mais, né? O que acontece, né? A norma hoje que prevê, que tem toda a restrição do período de Piracema, é de 2009. É uma instrução normativa do IBAMA e ela já está com tempo aí, né? Então, talvez, acredito até que os órgãos ambientais envolvidos nesse estudo, né? Então, o ICMBio, o próprio IBAMA, né? Por meio dos CEPTAS, devam fazer esses acompanhamentos para entender de fato, realmente esse período é suficiente ou realmente pela questão da alteração climática é melhor estender ou vamos, né, postergar esse período, enfim, precisava ter um estudo mais técnico para poder dar uma resposta desse assunto. Perfeito, porque cada ano a gente tem visto aí uns períodos meio maluco de chuva. Exatamente. Que antes não tinha, isso, né? Interfere muito, né, nessa questão da reprodução. Capitão, alguma outra ocorrência relevante durante esse período da Piracema, enfim, durante uma fiscalização ali para pegar, enfim, a regularidade de pesca, flagrou caçador ou algum outro crime na área rural aqui da nossa região? O trabalho ambiental ele é bastante, da Polícia Ambiental, né, ele é bastante intenso, ele é bastante sazonal, depende muito da época do ano, mas também ele é multidisciplinar, né? Então, nossos policiais hoje, eles estão diuturnamente trabalhando, então eu estou fiscalizando pesca, mas eu não estou vendo só pesca, como a operação de ontem, ela nos traz isso. Então, eu estou vendo, de repente, uma posse ilegal de arma de fogo, eu estou combatendo, por exemplo, uma ocorrência de furto, e vez por outra acontece. Está fazendo um policiamento náutico para fiscalizar a pesca e se depara com caça. Muito comum na nossa região a caça do javali, que apesar de ser permitida, tem também uma série de restrições. Então a gente acaba fiscalizando. É comum estar deslocando para fazer um policiamento náutico e realizar a abordagem de um veículo e a pessoa está portando uma arma irregular ou a pessoa está procurada pela justiça. Então, as coisas que normalmente acontecem, né? Na parte de pesca, especificamente na Piracema, né?
a principal infração é esse uso de rede, mas nós temos bastante captura de peixe nativo, né? Então, nós temos, por exemplo, um peixe que é proibida a captura dele no período de Piracema, está lá previsto na norma ambiental, que é o Piauçu, e a partir de janeiro, principalmente, é um peixe que tem bastante saída, né, nos rios, né? Então, o pessoal acaba exagerando não, na verdade, acaba capturando mesmo, um peixe que deveria ser proibido, deveria ser respeitado, restrito, e acaba cometendo infração ambiental. Então, se a gente for olhar os números de apreensões, de atuações nesse sentido, são bastante grandes. E apreendido também motor, embarcação, esse tipo de coisa, deve ter tido bastante também. Sim, sim. Todo o material usado diretamente para o cometimento da infração, então se eu estou catando um pescador, flagrei um pescador pescando lá embarcado, ele está usando o barco, está usando o motor, está usando a rede, a vara, enfim, seja o petrecho que for, para cometer aquela infração. Então, a legislação ambiental, ela permite, ela pede, né, que se faça apreensão de todos esses objetos relacionados à infração ambiental. Legal, capitão. Bom, gente, está aí o capitão Emerson Miorance, da Polícia Ambiental de Rio Preto. Ele é comandante da 1ª companhia aqui do 4º Batalhão da Polícia Ambiental de Rio Preto. Veio falar do balancinho da Piracema aí, da operação, da grande operação em Ubarana, nessa terça-feira, aí, 27 de fevereiro. Capitão, antes da gente encerrar, queria que o senhor deixasse uma mensagem para o pessoal que, enfim, está aí à espera do fim da Piracema, vai entrar embarcado aí em Rio, as dicas de segurança de sempre, enfim, uma mensagem aí da Ambiental para esse pessoal. Primeiramente, a parte de segurança mesmo dos pescadores, né? Então, atentar para a questão da embarcação, checar a embarcação, se ela está adequada, se ela não tem nenhum problema, nenhuma avaria, motor também em condições, se a embarcação está registrada junto à Capitania dos Portos, à Marinha do Brasil, se o condutor da embarcação é habilitado, né? Então, não fazer ingestão de bebida, terão muitos barcos na água, então o risco de acidente náutico ele aumenta. Então, é importante os pescadores terem essa atenção. Os locais, né? Nós estamos num período agora, a gente está vendo bastante alteração climática, bastante temporais, vento, chuva. Então, tá lá no seu ponto de pesca. Percebeu uma mudança climática? É importante buscar uma briga, é importante buscar trazer a embarcação para o barranco, para que você não seja vítima desse temporal. E da parte ambiental, né? Respeitar as normas, buscar informação. A Polícia Ambiental está à disposição, tanto diretamente, por telefone, nas redes sociais, para esclarecer as dúvidas. Vá fazer a sua pesca, vá fazer o seu esporte ou então a sua atividade laborativa, mas respeite as normas ambientais, tenha essa consciência para que a gente possa ter a preservação desse recurso tão nobre na nossa região. E pode ter certeza, a Polícia Ambiental vai estar trabalhando, nós estamos preparados para fazer o policiamento náutico nesse período e vamos estar trabalhando maciçamente para prevenir as infrações ambientais. Legal. Capitão Emerson Miorance, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, obrigado à Polícia Ambiental, sempre à disposição aqui da gente, prestando informações, prestando conta. Obrigado, viu, capitão? É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação, mas desde já disponível aí nas nossas redes sociais, tanto no YouTube e também no Facebook. Lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevista, de reportagem. O número está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Wagner Bueno e o Eude Russo, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente, até!